Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os fósseis, uma história evolutiva do planeta. Então vamos lá? Então antes da gente se adentrar nessa parte do conteúdo, relembrar o que são os fósseis, como é que acontece o processo de fossilização, a gente vai relembrar um pouquinho da origem do nosso planeta. E a gente vai ver que essa origem foi um processo assim bem gradual para que se pudessem estabelecer as condições que a gente tem hoje. Ou seja, para que a gente pudesse ter as características que a gente tem hoje que permitem a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos outros seres vivos. Lá na Terra primitiva, a gente até já viu isso nas aulas anteriores, as condições da Terra eram totalmente desfavoráveis, porque as temperaturas eram muito elevadas, aconteciam muitas tempestades também, e por conta dessa temperatura ser muito elevada, por conta dessas tempestades serem bem diferentes, né, dos períodos que a gente tem agora, não permitiam ainda as condições para que houvesse vida. E outra característica também é que a atmosfera, que é essa camada de ar que envolve o planeta, ainda não era existente. Demorou um tempo para que ela pudesse ser formada e também para que pudesse ter os gases necessários, porque inicialmente a atmosfera ela era composta por gases que eram extremamente tóxicos. Então, desde a sua formação, a gente vê aí que o planeta Terra ele teve várias configurações e houve períodos, como eu já comentei com vocês, onde essas temperaturas foram muito elevadas e em outros momentos também que essa temperatura ela foi muito baixa por conta aí do período glacial, aquele período em que a Terra ela teve uma presença muito grande de gelo. E aí, para a consolidação da configuração atual, das características que a gente tem hoje, foi necessário aí milhões e até bilhões de anos para acontecer. E como eu já comentei com vocês também nas aulas anteriores, o processo que a Terra passa não é um processo ainda que terminou. Na verdade, a Terra passa aí por constantes transformações. E há mais ou menos aproximadamente 4,5 bilhões de anos que teve início a formação do nosso planeta. Como eu falei, né, continua aí em constante modificação. É importante a gente lembrar também que em um primeiro momento nós tínhamos apenas seres primitivos, como eram casos de bactérias, algas e micro-organismos. E só depois de um longo período que a gente foi tendo aí a chegada e a constituição de seres vivos cada vez mais complexos. E aí, onde é que está escrita essa história da Terra? Como é que a gente sabe tudo isso? É que após milhões de anos, os primeiros seres vivos marinhos, eles evoluíram aí dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, como seria o caso aí de medusa, trilobitas, caracóis e estrelas do mar. E aí parte desses seres se manteve de alguma forma evidenciada, que a gente vai ver já já de que forma que essa evidência foi formada e como que a gente consegue estudar e fazer essa comparação dos seres que a gente tem hoje com os seres que a gente teve anteriormente. E a gente lembrar também que é uma diferença muito grande de anos, foram milhões de anos acontecendo para que pudessem aí ir surgindo ao longo do tempo novas características, tá? Como vocês podem observar aí nessa imagem, aparece aí que a Terra está em transformação, que a Terra ela consegue contar a sua própria história e essa própria história ela vai ser contada a partir dos fósseis, que são bastante importantes para a gente fazer essa relação dos seres atuais com os seres passados. E aí, como é que a gente consegue entender um pouco sobre isso? Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho das eras, né, e ver que a Terra passou por diversos momentos e que em cada momento a gente teve aí uma característica em relação à temperatura, em relação à constituição do ar, em relação a como que a Terra havia se comportando naquele momento. Ou seja, a Terra ela passou por diferentes condições climáticas e outra coisa que também foi acontecendo foram as características morfológicas dos seres vivos. E aí vai ficar até como uma tarefinha para vocês darem uma pesquisada mais aprofundada acerca da palavra morfologia. Vocês vão encontrar, por exemplo, aí que quando a gente fala da morfologia, a gente fala um pouquinho da forma, do formato dos seres vivos
e como ele foi passando por diversas adaptações, tá? E quando a gente fala sobre essa história na Terra, por que a todo momento eu estou falando sobre os fósseis? Porque os fósseis, como eu falei, né, eles são evidências de seres que já existiram, que já estiveram presentes aqui no nosso planeta. E quando a gente fala dos fósseis, eles têm uma íntima relação com as rochas, que a gente também já estudou nas nossas aulas anteriores, o que eram as rochas, os tipos de rochas, como que elas eram constituídas e tudo mais. E aí, o que tem a ver as rochas com os fósseis? Porque se a gente for tentar entender a história do nosso planeta, a gente vai ver que as rochas poderiam ser um grande livro e as palavras desse livro seriam nada mais, nada menos do que os fósseis. E aí, outra pesquisa para vocês poderem concluir aí em casa é a respeito da palavra fossilíferas, tá? Pesquisem um pouquinho aí sobre essa palavra para vocês entenderem por que as rochas sedimentares elas são frequentemente classificadas como fossilíferas. Lembra que a gente viu na aula anterior também os tipos de rochas? E a gente viu que tinham rochas aí, né, que eram compostas por uma quantidade de sedimentos muito grande, tá? E, para a gente continuar, afinal, como é que a gente pode definir o que são os fósseis? O que é tudo isso que eu venho comentando até aqui na aula? Os fósseis, eles nada mais são, gente, do que restos ou marcas de seres vivos que se manteve preservada mesmo com um grande período de tempo. Você não consegue ter um fóssil apenas uma comparação de 1, 2 anos, não. Os fósseis, para serem formados, para serem fossilizados, demoram milhões de anos para isso acontecer. E a parte da ciência que estuda sobre os fósseis, sobre essas evidências ou vestígios, é o que a gente chama de paleontologia. E os cientistas que vão fazer essa prática de estudar um pouco mais aprofundado sobre os fósseis, eles são chamados de paleontólogos, tá? E aí o que a gente tem? Que o fóssil, ele pode ser um resto de ser vivo, pode ser um organismo que se manteve completamente preservado, ou pode ser apenas um vestígio, como por exemplo algum rastro, ou até mesmo ovos que conseguiram se manter preservados, tá? E lembrando, como eu já disse para vocês, que os fósseis não são construídos em um período curto de tempo não, tá? É um período muito longo para que a gente consiga ter essa preservação de fato. E aí, a gente tem alguns exemplos, como podem ser aí dentes, conchas, carapaças e até mesmo folhas, que também se encaixam como evidências fósseis, tá? E aí, como é que os fósseis são formados? Né? Como é que acontece aí o processo de fossilização? A fossilização não é um processo assim tão simples. Na verdade, é um acontecimento um pouco raro. E ele é muito complexo. E ele é tão lento que pode demorar milhões de anos para acontecer, como acontece aí no caso da preservação total do corpo de um ser vivo. E aí como é que acontece? Um organismo morre, o corpo, é claro, né, começa a passar por um processo de decomposição, só que essa decomposição ela não vai ser total, tá? Porque esse corpo ele começa a ser coberto por sedimentos, enquanto ele está entrando no processo de decomposição. E aí as partes moles do organismo podem até desaparecer, só que as partes duras vão se manter resistentes a esse processo aí de decomposição. Como eu já falei, demora aí milhões de anos para acontecer, porque precisa que várias camadas de sedimento consigam aí manter esse ser vivo de certa forma preservada, para que mais tarde um grupo de paleontólogos possa desenterrar e possa aí, né, fazer comparações, possa fazer estudos mais aprofundados acerca desse indivíduo. E aí, quais são os processos de fossilização? A gente tem vários. Tem um processo chamado de mineralização, de moldagem e de conservação ou mumificação. Quais são as principais características de cada um? Quando a gente fala sobre a mineralização, é o processo em que a matéria orgânica ela vai ser substituída muito lentamente por matéria mineral. Já quando a gente fala de moldagem, é o desaparecimento das partes moles e duras do organismo
e vai ficar na rocha um molde ou a impressão das partes duras, como se fosse um carimbo. E quando a gente fala aí do tipo de fossilização classificada como conservação ou mumificação, é um processo já que ocorre quando o corpo vai ficar envolvido por alguma substância impermeável que vai permitir a preservação das partes moles e duras. Pode ser resina, como pode ser gelo, como vocês podem ver aí na imagem. E qual que é a importância dos fósseis, no fim das contas, para a ciência? O que a gente precisa ficar lembrando sobre eles? Porque os fósseis, eles vão fornecer inúmeras informações sobre a história da vida e nos trazem uma compreensão também a respeito das características que a Terra já passou. Porque a gente consegue fazer uma comparação entre o tempo atual e o tempo passado, tá? E a gente consegue entender aí como é que foi a evolução do nosso planeta e como é que foi a evolução também dos seres. E no fim das contas, os fósseis acabam servindo aí como um instrumento para que ocorra o estudo da evolução dos seres vivos, porque a gente consegue verificar como que os seres eram diferentes dos atuais, que o modo de vida também ele pode ter se adaptado ao longo do tempo, porque alguns recursos, né, puderam deixar de existir ou alguns se tornaram mais viáveis. É possível entender também as causas da morte de alguns indivíduos e até por que ocorreu a extinção de algumas espécies. Tudo isso são algumas questões levadas em consideração, né? São algumas questões que os paleontólogos tentam aí responder. E outra coisa também, para a gente resgatar aí por que é importante, né, estudar sobre os fósseis, qual que é a importância de estudo para a ciência, é que a gente consegue fazer uma reconstituição de paleoambientes, ou seja, permite aí um estudo de aspectos geográficos da Terra no passado, como a extensão dos mares, das praias, lagos ou até mesmo desertos, e também caracterizar como que os climas eram estabelecidos, né? Como é que a gente teve uma diferença, por exemplo, de temperatura? Como é que a gente sabe que as temperaturas eram mais elevadas e hoje elas estão mais estabilizadas? É possível também se ter uma datação das rochas, saber mais ou menos quanto tempo aquela rocha foi formada. E outro fator importante é que é graças ao estudo dos fósseis que a gente consegue aí reconstituir a evolução das espécies até os dias atuais, né? Quais foram as características que se mantiveram e quais foram as características também que foram perdidas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!